Boa tarde a todos. Estamos aqui no Rita de Cássia para mais uma palestra online, recordando apenas que aqui no Rita nós estamos abrindo às terças e quinta-feira. Eu e Gustavo estamos aqui para abrir a livraria, quem quiser comprar livros, e a biblioteca para pegar emprestado ou vir devolver o que já estão com vocês. Então, pedimos a Jesus, nosso mestre querido, ao plano espiritual, aos responsáveis pelos trabalhos aqui da nossa casa. Pedimos que os abençoe e dê sustentação ao Gustavo Custer para que ele possa iniciar a sua palestra. Que assim seja. Olá, boa tarde a todos. Na verdade, a gente começa falando boa tarde, bom dia, boa noite. Nessas possibilidades que o isolamento gera para nós, uma coisa bastante positiva é que não tem mais aquele horário fixo da reunião, não é verdade? Agora a gente pode assistir a reunião a hora que às vezes for melhor para nós. Então, que nesse momento em que você está assistindo essa reunião, você possa se conectar conosco, colocando a imagem de Jesus na sua tela mental, para que essa imagem seja o nosso ponto de conexão. Para que a imagem de Jesus nos conecte à espiritualidade benfeitora do nosso grupo de estudos espíritas Rita de Cássia, que continua nos abrigando, que continua nos envolvendo, porque a distância física, ela não é nada para os espíritos. Basta que nós nos conectemos mentalmente aqui a esta casa, a esta instituição, e os seus espíritos benfeitores, aonde estivermos, vão nos acolher. O tema que a gente tem para refletir hoje é um tema que eu gosto demais. Quando o amigo me ligou perguntando se eu podia falar desse tema, eu não esperei nem ele acabar a frase, para que ele não se arrependesse e mudasse de ideia. Porque a gente vai falar do Sermão da Montanha. Falar de Jesus já é algo que nos eleva. Mas falar do seu discurso mais famoso, do seu discurso mais importante, é algo sem igual. O Sermão da Montanha. No Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, ele nos narra que era o cair da tarde, em torno do lago de Genezaré, ou do mar da Galileia. Tão grande era aquele lago que eles chamavam de Mar da Galileia. Jesus sobe num pequeno monte e para algumas centenas, alguns falam milhares de pessoas, ele começa a falar o seu discurso mais bonito nesses 3 capítulos do Evangelho de Mateus. Eu costumo dizer e praticar também que naquele momento em que eu estou me sentindo triste, eu estou um pouco angustiado, às vezes os pensamentos não são aqueles mais animadores ou mais esperançosos, eu costumo pegar o Evangelho de Mateus, abrir no capítulo 5 e começar a ler. Bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus. Assim começa o Sermão da Montanha, com a bem-aventurança da humildade. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insosso, para que ele vai servir? Que brilhe a vossa luz. Ninguém
acende uma candeia e bota debaixo da cama. A gente bota no alto do móvel para que ilumine não só a você, mas toda a casa. Que brilhe, pois, a vossa luz. O Sermão da Montanha é uma exaltação do ser humano. É uma exaltação de tudo aquilo que a gente pode fazer. De tudo aquilo que nos é possível de alcançar. O Sermão da Montanha não é um que quer ser cristão. O Sermão da Montanha é para aquele que é cristão ter como objetivo de prática diária. É bem diferente, né? Quando eu me imponho uma regra, tenho que seguir. Não, é o contrário. Eu quero ser cristão. Eu quero me espelhar no Cristo. Então ali eu tenho exemplos, eu tenho vivências, eu tenho uma série de situações. Porque o principal foco da pregação de Jesus, e eu ainda não falei, eu falei que o nosso tema vem do Sermão da Montanha, mas eu não disse de que parte, né? O principal da pregação como um todo de Jesus era apresentar para nós um Deus absolutamente desconhecido. Até então, o Deus que aquelas pessoas conheciam era um Deus parcial, né? Era um Deus que tinha um povo eleito. E era um Deus que, se você não fizesse o que ele queria, porque ele tinha vontade, você ia sofrer a sua ira. Você sofria a ira de Deus. Era um Deus que cobrava. Então a sensação de justiça para aquele povo daquela época, e não só aquilo, mas desde antes mesmo de Moisés ali, ou com Moisés, o povo hebreu que vem crescendo, para eles, Deus era um objeto de medo, de temor, muitas das vezes. Não é à toa que a gente vai ver, inclusive no Novo Testamento, relatos, ou em Atos dos Apóstolos, ou nos próprios, um dos 4 evangelhos, passagens em que os apóstolos vão dizer que é necessário temer a Deus. O homem que teme a Deus anda no seu caminho, nos fala Pedro em uma de suas cartas. E Jesus vem falar de um outro Deus. Jesus vem apresentar uma justiça que aquelas pessoas não conheciam. E é dessa justiça que a gente vai falar hoje aqui. É de uma justiça que a gente, ainda hoje, 2000 anos depois de Jesus, a gente não conhece. É uma justiça que fala de amor e amor em abundância. Jesus, em determinado momento do Sermão da Montanha, ele fala assim: com efeito vos asseguro que se a vossa justiça não ultrapassar a dos escribas e a dos fariseus, vós não entrareis no reino de Deus. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai o teu inimigo. Orai por aquele que te persegue e aquele que te calunia. E desse modo vos tornarei filhos do vosso Pai que estás nos céus. Do vosso Pai que faz com que o sol nasça para os justos e para os injustos, que faz com que a chuva caia para os bons e para os maus. Com efeito, se amais apenas os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem assim também os publicanos? Se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis de diferente dos escribas e dos fariseus? Pois esses também não fazem a mesma coisa? Sede, pois, bons, como bom é nosso Pai Celestial. Acho que agora todo mundo entendeu por que eu vim falar de amor e amor em abundância. Porque é a proposta revolucionária de Jesus. Se nós olharmos o discurso de Jesus, a gente vai ver que o discurso dele tinha um foco, e esse foco era, sem dúvida nenhuma, apresentar um Deus completamente diferente, que as pessoas não conheciam, através da sua justiça. Mas ela, se esse era o foco, ela tinha 2 caminhos: amor ao inimigo e perdão da ofensa.
E nessa passagem, Jesus dá um nó na cabeça daquelas pessoas, como dá um nó na nossa cabeça. Porque, ora, para aquelas pessoas, os escribas e os fariseus eram hipócritas. Por que eles eram hipócritas? Porque eles eram as pessoas que impunham aquela quantidade de regras e diziam o que podia e o que não podia fazer no âmbito religioso. Mas eles não seguiam todas aquelas regras. Por isso Jesus os chama de hipócritas. Então, quando Jesus diz assim, ó, se você só ama aquele que te ama, o que você está fazendo diferente do escriba e do fariseu? Se você só saúda aquele que te saúda, o que você está fazendo diferente do publicano? Ou do gentio, que era considerado aquela pessoa à margem da lei, que não tinha religiosidade? Ou pelo menos não tinha a religiosidade do Deus único? E ele dá um nó na cabeça das pessoas. Porque é o mesmo que ele chegar e dizer para a gente hoje, olha só, se você agir igual aquele que rouba, em que você é diferente dele? Você pode estar até vestido bonito, você pode ter um belo de um discurso, mas você está tendo a prática. Lembra, não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que dela sai. Ou seja, não é o exterior, é o interior. Então, é como se ele dissesse hoje, olha, se você rouba, o que você faz diferente daquele que está roubando? Se você adultera uma ideia, um pensamento, uma relação, o que você está fazendo diferente daquele que também faz? Conquanto você possa ir ao centro espírita, conquanto você possa ajudar o outro na rua, conquanto você possa ter todo um verniz social, mas o que você está fazendo diferente? E aí Jesus dá o nó. Se você amar só o que te ama, o bandido também ama quem ele ama. Então, o que você está fazendo de diferente? E certamente os apóstolos ali, eles começam a se questionar. Porque eles conviviam com Jesus diariamente, ouviam de Jesus e começam a se perguntar, ora, mas a lei não é de justiça? E a gente vai ver isso desdobrado de maneira muito bonita nos textos de Humberto de Campos, Irmão X, através da mediunidade de Chico Xavier, principalmente no livro Boa Nova. Os apóstolos perguntando para Jesus, ora, mas a lei não é de justiça? Aquele que comete um crime não tem que pagar por esse crime? Aquele que comete um erro não tem que pagar por esse erro, não tem que reparar esse erro? E aí nós espíritas vamos pensar, ora, não é para isso que serve a reencarnação? O cara cometeu um equívoco, vai reencarnar e vai pagar o erro cometido. Quantas e quantas vezes a gente às vezes não lê essa palavra, pagar as dívidas, ou escuta alguém falando assim, temos que pagar as nossas dívidas de espírito imortal. Às vezes a gente escuta companheiros usando essa metáfora. E a gente fica se perguntando, né? Como restituir o erário divino? E aí a pergunta é, existe erário divino? Quando a gente começa a refletir sobre essas questões e principalmente sobre as perguntas que nós fazemos, porque o mais importante quando a gente lê Jesus e procura meditar sobre o texto de Jesus, não é exatamente o que ele fala, mas são as perguntas que surgem em nós lendo o que ele fala. As perguntas, se nós observarmos as perguntas que surgem em nós quando nós lemos o texto de Jesus, ou melhor, o texto dos evangelistas narrando Jesus. Se nós observarmos as perguntas que começam a surgir dentro de nós, nós vamos encontrar o caminho, ou começar a encontrar o caminho para a resposta. E essas perguntas surgiram para os apóstolos e certamente surgem para muitos de nós quando a gente vai falar do amor ao inimigo, ou quando a gente vai falar do perdão da ofensa. No meio espírita a gente pode até dizer isso, não, mas espera aí. Fulano cometeu esse... Ele precisa resgatar as suas dívidas, os seus débitos. Deus é um banco agora, né?
em que a gente tem crédito, a gente tem débito junto ao banco de Deus. Na verdade, quando a gente começa a ler esses textos e ver as perguntas que surgem dentro de nós, a gente vai observando que muitas das vezes, no nosso verniz social, no nosso verniz religioso, a gente quer transferir para Deus a vingança que eu queria cometer. Quando eu olho um companheiro num ato de corrupção, desviando recursos e trazendo prejuízos para toda uma população, às vezes eu penso assim, nossa, na próxima encarnação esse aí vai nascer lá no interior do sertão, não vai ter nem SUS para ele. Sou eu transferindo para Deus a vingança que eu quero que ele sofra por aquilo que ele está cometendo. Não estou dizendo que ele não está cometendo equívoco. Eu só estou tentando mostrar como que a nossa mente funciona nesses processos, inclusive, muitas das vezes, nós espíritas. A época de Jesus e mesmo a época de Moisés, quando surge a figura do Deus único, e antes até naqueles povos que tinham vários deuses, a imagem do Deus era sempre uma imagem personificada. Era sempre uma persona, era sempre uma criatura em que eu era a imagem e semelhança, muitas das vezes. Quando a gente vem para o Deus único, sem dúvida, somos a imagem e semelhança de Deus. Assim, muitas das vezes, aprendemos na infância, nos pequenos cultos religiosos que participamos, na educação religiosa da infância. Somos a imagem e semelhança de Deus. E aí a gente escuta, desde criança, ó, cuidado porque Deus castiga. Hein? Ó, Deus está vendo o que você está fazendo. E aí a gente começa a pensar, pô, esse Deus é um chato, é um mexerido, né? Está vendo o que eu estou fazendo? Pô, o que ele tem com isso? Essa é uma visão totalmente teísta de Deus. E era aquele Deus exatamente que Jesus estava tentando desconstruir na cabeça do povo hebreu. E que nós ainda hoje mantemos na nossa relação com Deus. Um Deus que nos cobra, um Deus que espera muita coisa de nós. Eu acho que eu já contei algumas vezes que uma vez no curso do Evangelho, segundo o Espiritismo, no final de um estudo, um dos alunos do estudo, ele começou a falar das expectativas de Deus, né? E eu achei que ele estava brincando com relação a isso, mas não estava, era sério. E a turma como um todo começou a falar das expectativas de Deus. O estudo ia acabar, e eu virei e falei, olha, a hora acabou, a gente tem que fazer a nossa prece, mas já que esse negócio de expectativa de Deus está muito grande, vai todo mundo pegar uma folha em casa e vai anotar o que Deus espera de você. E qual não foi a minha surpresa na semana seguinte? Quando teve gente com uma folha de papel A4, na frente e no verso, escrito de o que Deus esperava dele. E eu vi aquilo, eu falei, nossa, e pensei comigo, se quando os nossos pais têm expectativa de nós, isso faz com que muitos de nós precisemos de divã, de psicanalista para lidar com as expectativas dos pais, imagina o peso que aquelas pessoas não sentiam, imaginando tudo o que Deus esperava delas. E aí eu, brincando com eles nesse quadro aqui, eu fiz uma forca. E botei 4 espaços. Eu falei, olha, o que Deus espera de você tem 4 letras. Vamos fazer a forca. Surgiu de tudo. Surgiu amor, surgiu vida, surgiu luta. E as pessoas com dificuldade em encontrar 4 letras, né? Quando eu virei e disse, olha, Deus não espera nada de você, nada, teve gente que quase me bateu. Teve gente que ficou umas 2 semanas vindo à casa, não por minha causa, mas pela casa, e me olhando torto. Como que Deus não espera nada de mim? Deus espera muito de mim. É uma visão teísta, em que Deus só nos ama se nós formos seres absolutamente perfeitos e absolutamente dedicados a fazer tudo o que Ele acha que é correto. Quando a doutrina espírita vai nos falar de um Deus deísta, um Deus que nos ama desde o momento em que fomos criados simples e ignorantes e começamos, como princípio inteligente, a atravessar os diversos reinos da criação. Um Deus que me ama da mesma forma que ama a pessoa mais equivocada da face da terra, que por enquanto não sou eu. E que me ama do mesmo jeito que ama Jesus.
que me aceita do jeito que eu sou, porque tem plena convicção de que suas leis são tão perfeitas de que elas vão me levar ao progresso. E que o caminho é meu. Então, essa é uma primeira reflexão que a gente precisa ter. Né? As leis de Deus, as leis naturais, elas vão me levar ao progresso. E isso, de certa forma, está refletido ao longo do Livro dos Espíritos. Sugiro, quem não leu, ou quem não recorda, ler a questão 132, que é a minha predileta do Livro dos Espíritos. Lê a Lei do Progresso, se não me engano, é 776 e diante. Se não for, é por aí, dá uma olhadinha lá no índice. E as questões 1006 e 1009 do Livro dos Espíritos. Então, a gente vai ver os Espíritos dizendo assim, olha, o objetivo da encarnação é progredir. O objetivo da encarnação é progredir. Lá na 1006, os Espíritos vão dizer que há em todo ser a irresistível necessidade de ser feliz. Ora, se o objetivo da encarnação é progredir, o erro é parte do processo. Vamos imaginar aqui uma criança, ok? A criança está com 1 ano ali. O que ela vai começar a fazer com 1 ano? Tentar andar. Qual é a certeza que todos nós temos do que vai acontecer com aquela criança quando ela começar a andar? Ela vai cair. Quando ela cair, eu vou chegar para ela, você está de castigo porque você errou. Você tinha que ser perfeita. Já para o cantinho do castigo. 1 ano, a criança não vai nem entender. Né? Vai ter até dificuldade de encaminhar para o cantinho do castigo. Eu não vou fazer isso. Eu vou levantar a criança, eu vou fazer um carinho no joelhinho dela, vou dar um beijo, vou dizer, muito bem, vamos de novo. E vou estimular ela a fazer de novo. E qual é a certeza que eu tenho? Ela vai cair de novo. E o que eu vou fazer? Eu vou novamente ali. E vou ajudar ela a andar. Se vós, que sois maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus, nos fala Jesus no Sermão da Montanha. Porque esse é o processo. O processo é um processo de aprendizado. Errar é parte desse processo de aprendizado. Errar é parte do processo de aprendizado. Portanto, essas são 2 compreensões muito importantes para a gente poder chegar onde eu quero chegar no amor ao inimigo. Primeiro, que a visão de Deus, eu não sou imagem e semelhança de Deus. Eu, assim como todas as outras criaturas de todos os reinos da natureza, somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus. E um Deus que nos ama incondicionalmente e que, na sua infinita sabedoria, desenvolveu um conjunto de leis que naturalmente vão nos levar ao progresso. E que colocou no âmago dos nossos seres a irresistível necessidade de sairmos do estado de inferioridade e alcançarmos a perfeição. Essa é uma essência, é uma necessidade que está nas nossas almas. E aí vem o terceiro ponto quando eu penso nessa passagem, que é o sentimento de compaixão. Eu tenho um amigo budista com quem eu gosto de conversar muito sobre religião. A gente troca muito sobre Jesus, ele me fala bastante sobre Buda e os ensinamentos de Buda. E certa vez, eu falando para ele sobre a irresistível necessidade de ser feliz, essa questão é a questão 1006 do Livro dos Espíritos, que há em todo ser, ele virou para mim e disse assim, no budismo há uma nobre verdade, se não me engano são 4 as nobres verdades do budismo, uma nobre verdade que diz assim, todo ser almeja, busca sair do estado de dor e ir para o estado de felicidade. Todo ser busca fugir do estado de dor e alcançar o estado de felicidade. É uma outra forma de dizer, todo ser possui a irresistível necessidade de sair da condição de inferioridade e alcançar o progresso, alcançar a felicidade. E isso, quando eu
olho para o meu companheiro e vejo nele essa frase, seja na visão de Buda, seja na colocação dos espíritos, me ajuda a desenvolver por ele a compaixão. E aí eu percebo que aquele indivíduo, por mais equivocado que ele esteja, porque o primeiro movimento é sempre de fora para dentro, então eu estou sempre analisando o outro, né? Mas daqui a pouco chega o movimento em que eu jogo a luz aqui. Me vem, essa leitura me permite ver o seguinte, na hora que eu olho o outro num ato extremamente equivocado, eu entender que mesmo profundamente equivocado, esse ser está buscando sair do estado de dor para alcançar a felicidade. Esse ser tem dentro dele a irresistível necessidade de ser feliz. Por meios ainda tremendamente equivocados, mas o que ele está buscando é isso. Ele não sabe que esses meios vão trazer para ele mais dificuldades e mais necessidade de reparação do seu próprio equilíbrio. Mas há nele esse desejo. E aí esse entendimento, quando eu aplico ele em mim mesmo, quando eu viro o holofote, ao invés de olhar para o outro e olho para mim, ele me permite desenvolver uma coisa que é fundamental nessa lógica da doutrina espírita, quando nos esclarece que o objetivo da encarnação é nos fazer progredir. É desenvolver o perdão. Mas eu não estou falando ainda do perdão ao outro. Eu estou falando de um perdão anterior a esse. É o auto-perdão. Porque, ora, crescemos, muitos de nós, nesta encarnação, ouvindo a máxima da culpa diante de Deus. Se não crescemos nessa encarnação ouvindo isso, certamente em encarnações anteriores vivenciamos isso. Então, de certa forma, isso está arraigado no nosso ser, a culpa diante de Deus, a culpa diante de Deus. Mas quando a doutrina espírita e os espíritos nos esclarecem que o objetivo é progredir, é fundamental que eu desenvolva o auto-perdão, porque eu vou errar. Esta é uma verdade. Diante das dificuldades da vida, eu tenho que fazer escolhas. E nesse momento evolutivo, eu vou errar. E quando eu tomo conhecimento de que eu vou errar, para que eu não caia no processo paralisante da culpa, é fundamental que eu desenvolva o auto-perdão. E aí, quando eu desenvolvo o auto-perdão, porque entendo que o erro é parte do processo, me surge a possibilidade de, olhando para o outro com compaixão, enxergando que o outro, assim como eu, é um ser que busca sair do estado de inferioridade para o estado de felicidade, por mais que por caminhos equivocados, como muitas das vezes eu começo a abrir espaço para perdoá-lo, como eu gosto ou tento me perdoar. Então, entender Deus não como eu sendo uma imagem e semelhança dele, mas como uma criatura de infinito amor e infinita bondade, que criou todo um conjunto de leis naturais que me levam ao progresso e colocou no âmago de cada ser a irresistível necessidade de ser feliz, de sair da inferioridade, de alcançar o estado máximo, me ajuda a desenvolver, se eu trabalhar esse processo em mim, me ajuda a desenvolver o auto-perdão, a compaixão, primeiro por mim mesmo. E em desenvolvendo por mim, começar a transferir esse sentimento para o outro. E olhar o outro e desenvolver por ele a compaixão e o perdão, assim como eu quero que se desenvolva por mim. Tem uma outra passagem de Jesus, quando ele é provocado pelos fariseus, os fariseus se aproximam dele e perguntam assim, porque quando no Sermão da Montanha ele fala amor ao inimigo, né, a gente está falando do ápice do ensinamento de Jesus, o amor. E aí
é muito interessante a forma como as pessoas naquela época entendiam o amor e como nós hoje entendemos o amor. Os fariseus se aproximam de Jesus e perguntam assim: Mestre, qual o maior mandamento? A pergunta dele se reveste de características muito interessantes. Por quê? Ora, aquele que já teve a curiosidade de ler o Velho Testamento, viu que lá, naquela quantidade toda de livros do Velho Testamento, existem 5, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Número e Levítico. Esses 5 compõem a Torá. Dessa Torá, os fariseus tiravam 613 mandamentos. Não estava escrito lá quais eram os mandamentos, esses 613. Não, os fariseus, doutores da lei, estudados, estudiosos, liam a Torá e interpretavam e traduziam ela para o povo. Então, por exemplo, aqueles hábitos de higiene, os hábitos de lavar as mãos. Na Torá está lá escrito em um desses 5 livros a importância da higiene para se alimentar. Óbvio. Aí, os fariseus vão interpretar isso. E aí vão criar todo um ritual de lavagem dos braços, até os cotovelos, as mãos, o rosto, e toda uma forma de fazer isso que inviabilizava as pessoas mais pobres de poderem, por exemplo, cumprir esse ritual. Então, quando o fariseu chega assim e fala: Mestre, desses 613 mandamentos, qual é o mais importante? Essa é a pergunta do jovem, para a gente ver a nossa infância espiritual naquela época e hoje. É quase como se eu chegasse assim: professor, qual é o capítulo que eu tenho que estudar para passar na prova? Mãe, o que eu tenho que fazer essa semana para poder ir na festa do final de semana? Pai, o que eu tenho que fazer para conseguir ganhar aquele presente que eu tanto quero? É a visão da troca. É a visão da obrigação. Qual o maior mandamento? Qual é aquele que eu tenho que seguir mesmo? Lembra que eu comecei falando do Sermão do Monte? Que o Sermão do Monte não é um conjunto de regras que se eu quero ser cristão, eu tenho que seguir. Não. A visão é o contrário. Eu, cristão, ou eu buscando ser cristão, querendo vivenciar as máximas do Cristo, eu olho para o Sermão do Monte e ali me inspiro. É completamente diferente. O fariseu não. O fariseu está naquela, o que eu tenho que fazer? E aí Jesus vai dar a resposta mais incrível de todo o Testamento, para mim, é essa. Ele vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E há um segundo, semelhante a esse. Amarás o Senhor, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O verbo usado por Jesus é amor. Ninguém impõe amor a ninguém. Ninguém impõe amor a ninguém. Eu vou chegar agora: Alexandre, você está obrigado a me amar. Não existe isso. Então eles perguntam de uma obrigação e Jesus fala de um movimento natural. Eles perguntam o que eu tenho que fazer e Jesus está dizendo assim: olha, você tem, na verdade, aqui viver. Jesus fala de uma satisfação, enquanto eles querem uma regra. E hoje, muitas das vezes, se a gente se perguntar honestamente, se a gente inquirir os nossos atos, muitas das vezes a gente vai se enxergar querendo regras. Como amar o inimigo? É fazer 2 preces à noite? Então beleza, eu vou ali, sento no meu cantinho: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Não, eu comecei Pai Nosso e rezei Ave Maria, né? Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Estou misturando as orações, mas vocês entenderam. Porque assim eu estou amando o meu inimigo. E aí a gente começa a criar regras.
Bom, amar o inimigo é fazer uma oração por ele. Ah, então tudo bem, então eu vou fazer uma oração por ele. Ah, amar o inimigo é não desejar o mal, então tudo bem, eu não vou desejar o mal, mas Deus, se Deus quiser, vai dar uma encarnação para ele péssima. Isso não é amar o inimigo. Isso é simplesmente empurrar para Deus ou fugir da questão principal que começa lá, quando Jesus diz: se a tua justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, o que você faz de melhor do que eles? Qual é a tua diferença para eles? Sede bons, como bom é nosso Pai Celestial, que faz com que a chuva caia para o justo e para o injusto, com que o sol nasça para o bom e para o mal. A forma que a doutrina espírita nos fala para o desenvolvimento do amor ao inimigo não é outra que não o trabalho, primeiro, através do pensamento, do raciocínio, né? O que é Deus, questão primeira do Livro dos Espíritos, o entendimento do objetivo da encarnação, porque, ora, se eu tenho todo esse grau de conhecimento, se eu tenho todo esse conhecimento à minha disposição, que eu use. Depois, entendendo o objetivo da encarnação, entender que todo ser busca sair do estado de inferioridade para o estado de perfeição. Isso ajuda a olhar para o próximo e desenvolver compaixão. Mas uma compaixão que primeiro eu vou desenvolver por mim. Um alto amor, um alto perdão. E aí, desenvolvendo o alto amor, desenvolvendo o alto perdão, começar a direcionar para o próximo que me deseja mal. O próximo, o adversário que colocou a pedra no meu caminho. E aí, de tanto começar a praticar isso na mente, eu começo a ter vontade de viver isso. De tanto trabalhar na meditação desses conceitos, naturalmente eu vou começar a senti-los. E em sentindo, vai me dar vontade de vivenciá-lo. E aí, em algum momento eu for fazer uma prece pelo meu adversário, por aquela pessoa que eu acho que me fez algum mal, ela vai começar a ter um sentimento. Pode estar até embutido ali a minha dor, a minha tristeza, a minha chateação. Mas, como eu sei que eu também preciso de auto-perdão pelos erros que cometo, vai estar embutido também um pedido ao Pai para que o ajude, para que o ilumine. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso não é uma regra externa, né? Isso é algo que eu, como cristão, quero me espelhar e quero buscar para mim. Ser misericordioso, como eu quero que sejam misericordiosos comigo. Entendendo que aquele companheiro no processo evolutivo vai precisar de muita ajuda. E às vezes, se eu não consigo ainda ser a ajuda física, porque fisicamente pode retornar ao mal e isso vai ser difícil para eu lidar nesse momento, que eu possa ser a ajuda mental, através de vibrações sinceras, nesse movimento que já começa a surgir quando eu entendo essa lógica e procuro vivenciar. Para vivenciar o Evangelho, eu primeiro preciso, assim como para vivenciar os conhecimentos espíritas, eu preciso primeiro conhecê-los, ou seja, ler os livros. Ler os livros. Criar o hábito diário da leitura. Mas ler o livro não basta. Depois eu preciso meditar sobre o livro. E em meditando o livro, em meditando sobre aquilo que eu li, naturalmente eu vou começar a sentir. Naturalmente eu vou começar a fazer perguntas a meu respeito sobre o que eu li. E quanto mais essas perguntas se multiplicam, mais vai surgir a necessidade e a vontade de viver. Hoje de manhã, lendo uma página de Emmanuel, num daqueles livros dele, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, um desses. Leiam todos lá e depois me digam em qual está. Porque Emmanuel é um capítulo à parte quando a gente fala de Jesus. Emmanuel
consegue falar de Jesus de uma forma que eu particularmente nunca vi. Ele transcende a realidade material, ele vai muito além. E ele fala uma coisa que... E eu li hoje de manhã num desses. Vou ajudar vocês. Lá em casa eu tenho Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso. Então é um desses dois aí. Cada um deve ter umas 200 mensagens, são só 400 para ler. Mas ele falando sobre o escândalo, né? Que nada mais não é, muitas das vezes, do que um adversário agindo contra mim, ele vem no texto discorrendo sobre a justiça divina e sobre essa necessidade que nós ainda queremos transferir para Deus a vingança sobre aquele que nos fez mal. E ele, em determinado momento, ele vai dizer assim: a justiça divina funciona até que o amor tome conta do coração e da vida de cada homem na terra. A justiça divina funciona até o momento em que o amor tome conta do coração e da vida de cada homem na terra. Essa frase é de uma profundidade e uma beleza sem igual. Porque, mesmo com todo esse conhecimento, que nesse momento aqui eu procurei ordenar para vocês, mas que no Livro dos Espíritos, no Evangelho, é muito mais profundo do que isso que eu falei, a gente vai ficar pensando, pô, mas e a justiça daquele cara que está roubando tanto ali? Né? Para eu tirar do meu adversário, vamos falar do cara que está lá. E aí ele traz um conceito, né? Porque a gente continua achando que a pessoa que nasce nessa condição, naquela condição, está pagando os seus débitos. Não existe nada disso. Existe sim a necessidade de reparar, de reequilibrar. Mas ele traz um conceito que é muito bonito. Deus possui a lei de Deus, os mecanismos da lei de Deus, para a gente sair do teísmo, né, arraigado em nós e ir para o deísmo. Os mecanismos da lei de Deus possuem infinitas formas de fazer a pessoa reparar um mal cometido, inclusive o amor. Por isso que ele fala, a justiça divina funciona, ou seja, aquela reparação na dor dolorosa funciona até o momento em que o amor tome conta do coração do homem e de sua vida. Portanto, caros amigos, nobres colegas de doutrina espírita, está na nossa mão mudar a forma como reparamos os nossos erros e os nossos equívocos cometidos. Como diz Emmanuel, a partir do momento que o amor tomar o nosso coração e as nossas vidas, é através dele que a gente vai reparar os equívocos e os maus cometidos. De forma semelhante, o nosso companheiro. Então, enquanto eu me prender a esse companheiro na contenda, enquanto eu me prender a ele na contenda, eu e ele vamos estar na batalha da justiça divina. Repara, equilibra, desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra, desequilibra, até o momento em que alguém quebra esse laço com uma palavra que fez Jesus, que quando Jesus falou, fez os mártires, ébrios de esperança, descerem ao circo. Amor. E aí essa palavra, a doutrina espírita, traz uma outra, que abre as lápides dos túmulos vazios, que é a reencarnação. Por isso, quando a gente olha Jesus à luz da doutrina espírita, a gente consegue olhar para o nosso companheiro que nos agride e começar a trabalhar em nós um sentimento diferente daquele que ao longo das últimas encarnações, muitas das vezes, nós nos acostumamos a ter. E aí encerro, porque o tempo já passou. Às vezes é complicado, né? A gente sofre uma chateação, uma agressão do outro e aquela fica ali dentro, né? Às vezes o outro atrapalha um projeto importante nosso e a gente fica magoado, preso àquele projeto, sem conseguir olhar para o outro. E aí nessas horas que a gente lembre da parábola mais bonita de Jesus. Se não me engano, está em Mateus capítulo 13. Discurso por parábolas. Se não tiver lá, leiam o Evangelho de Mateus e me corrijam. E o semeador saiu a semear.
de sua mão caíam as sementes. Umas caíram em terreno pedregoso, outras em terreno com muito espinho, outras em terreno arenoso, outras em terreno com pouca terra, outras em terreno com muita terra. O que Jesus quer dizer é que o semeador, Deus, nosso Pai, nos farta de oportunidades para reconstruirmos, para aprendermos, seja nesta, seja nas encarnações vindouras. Então não percamos a oportunidade enquanto estamos a caminho. E que a gente possa usar essa lógica de conhecer, meditar, sentir e viver o Evangelho e a doutrina espírita, principalmente nas máximas colocadas por Jesus de amor ao inimigo e de perdão das ofensas. Que a paz de Jesus fique conosco agora e sempre. Obrigado, Gustavo, pela sua palestra. Estou aqui fazendo umas reflexões. Então, elevemos o nosso pensamento a Deus, pedindo ao Mestre que nos auxilie a sermos pessoas mais conscientes, pessoas melhores, a sabermos de nossa capacidade, onde estamos, quem somos, para tomarmos uma decisão na nossa vida de sairmos da onde estamos e entrarmos no caminho da luz, no caminho correto, que é o caminho que Jesus nos esclareceu através do seu Evangelho. Assim, agradecemos aos espíritos trabalhadores da casa, agradecemos a Kardec pelo seu trabalho na codificação e agradecemos a Deus acima de tudo. E que damos por encerrada a palestra de hoje. Que assim seja.